Você sabia que a dopamina foi essencial para a sobrevivência da nossa espécie? Ela nos motivava a buscar comida, água e abrigo. Também nos impulsionava a procurar parceiros, formar vínculos sociais e cuidar da prole. A dopamina reforça comportamentos importantes, ajudando no aprendizado e na memória emocional. Vou falar um pouquinho sobre as principais estruturas do sistema de recompensa. As principais estruturas cerebrais do sistema de recompensa envolvem a VTA, a NAC e o CPF. E cada uma delas possui sua função própria e única, fazendo com que, quando juntam-se, modulem o prazer, a tomada de decisão e a motivação. A VTA é responsável pela produção da dopamina e se localiza no tronco encefálico. A NAC, ou núcleo acumulosa, produz a sensação de prazer e de motivação para buscar recompensas, e ela está localizada no estriado ventral. E por último, temos o CPF, que é responsável pela tomada de decisão, planejamento e modulação do comportamento, e se localiza no lobo frontal. 5 fatos sobre a dopamina. Ela é um neurotransmissor que atua em várias áreas do cérebro, incluindo a área que controla o movimento, a motivação e o sistema de recompensa, que é o principal. É liberada em atividades agradáveis, como comer aquela comida deliciosa ou praticar atividades que nos dão prazer, como exercícios físicos ou ter relações sexuais. Desempenha um papel importante na aprendizagem e na memória. Ela é liberada durante a realização de tarefas que exigem esforço mental, ajudando a melhorar a capacidade de aprender, lembrar informações e de tomar decisões. Sua falta está relacionada com a mal de Parkinson e a doença de Huntington. O uso prolongado de algumas drogas, como cocaína e metanfetamina, pode levar à diminuição natural da dopamina, o que pode causar dependência e efeitos colaterais negativos. Então não faça uso dessas substâncias que mexem com o balanço químico do seu cérebro. O sistema de recompensa do cérebro é o que faz a gente sentir prazer, ter motivação e aprender com coisas boas. Ele funciona principalmente com a dopamina, um neurotransmissor que age numa região chamada núcleo accumbens. Quando usamos drogas ou temos estímulos muito fortes, esse sistema fica desregulado. No começo tem muita dopamina, mas depois os receptores vão perdendo sensibilidade e a pessoa precisa de mais para sentir prazer, e isso é a tolerância. Além disso, acontecem mudanças nas conexões dos neurônios, o que aumenta a compulsão e a chance de recaída. A nicotina, o álcool e a cocaína, por exemplo, mexem direto com esse sistema. Na abstinência aparece o craving, que é a vontade intensa junto com a anedônia, que é a perda do prazer em coisas normais. Atualmente, um dos exemplos mais comuns são as redes sociais, os videogames e os jogos de azar. Cada curtida recebida ou cada vitória conquistada gera uma liberação de dopamina que mantém nossa atenção presa ao celular ou ao jogo, podendo levar a um quadro de dependência. Por isso, compreender o funcionamento da dopamina e de que forma os hábitos são formados é fundamental. Ela pode ser tanto uma grande aliada, quando usada ao nosso favor, quanto uma inimiga, quando associada a comportamentos nocivos. A ativação desse sistema resulta dentre várias coisas na liberação do neurotransmissor, que chamamos de dopamina. A dopamina é enviada e recebida pelos neurônios de certas partes do cérebro, que fazem parte do que chamamos de vias dopaminérgicas. Existem 8 vias desse tipo conhecidas no cérebro humano, sendo que uma das mais importantes para a experiência de prazer é chamada de mesolímbica de dopamina. A coisa funciona mais ou menos assim. Nessa via, quando você interage com um estímulo prazeroso, uma parte do seu cérebro chamada de área tegmental ventral, uma das principais produtoras de dopamina no cérebro, produz e libera uma certa quantidade de dopamina. Essa dopamina então chega a outra parte do cérebro, chamada de núcleo accumbente. E pouco depois você tem a experiência psicológica de prazer. É nessa parte que o bicho pega. Tanto que alguns cientistas chamam essa área de centro de prazer do cérebro. A ideia de que certas partes do cérebro estão muito ligadas à experiência de prazer começou a ficar mais clara nos anos 50, quando os cientistas Peter Milner e James Olds fizeram alguns experimentos com ratos. Foram colocados eletrodos nos cérebros dos ratos que liberavam uma pequena corrente elétrica em certas partes do cérebro toda vez que o rato pressionava uma barra. Eles descobriram que os ratos apertavam muito mais a barra quando os eletrodos eram colocados em certas partes do cérebro. Para você ter uma ideia, teve um rato que chegou a apertar 7.500 vezes a barra em 12 horas. Em outros estudos, muitos ratos deixavam sexo e comida de lado para ficar apertando a barrinha e ter algumas áreas do cérebro estimuladas eletricamente. Foi ficando cada vez mais claro que durante a estimulação elétrica dessas áreas havia liberação de dopamina no cérebro. A importância da dopamina nisso tudo ficou ainda mais clara
quando outros cientistas administraram uma droga nos ratos que corta o efeito da dopamina. Quando isso era feito, mas as mesmas regiões cerebrais de antes eram estimuladas eletricamente. Os ratos não pressionavam tanto os barrinhos como antes. Isso reforçou a confiança dos cientistas de que a dopamina tinha um papel essencial na experiência de prazer. Nosso cérebro é diferente do cérebro de ratos, mas os principais neurais do prazer têm semelhanças muito grandes entre as diferenças de espécie, tanto para os ratos quanto para nós. O quão prazerosa uma experiência depende muito da quantidade de dopamina liberada no cérebro. O uso de drogas como a cocaína e heroína levam o cérebro a liberar uma grande quantidade de dopamina. Por sinal, uma descoberta importante sobre isso foi feita nos anos 70. Um grupo de cientistas descobriu que substâncias opiáceas ou opioides, ou seja, substâncias derivadas do ópio, conseguem se ligar a certos receptores nos neurônios do cérebro. A morfina é um exemplo de droga derivada do ópio. Porque o nosso cérebro já teria naturalmente receptores compatíveis com substâncias obtidas a partir de plantas? Acontece que nosso próprio corpo produz naturalmente neurotransmissores como a endorfina, que possuem semelhanças com substâncias opioides e que ajudam a regular a experiência de dor, produzindo relaxamento. Então, embora o sistema de recompensa esteja por detrás das melhores experiências que você já teve, ela também pode levar alguém ao fundo do poço quando pensamos em coisas como a dependência de drogas.